Eu estou aqui com a Valda Stang, ela que é CEO da TopMed. E a TopMed, ela vai explicar o que é a TopMed, mas eu vou falar para vocês assim, ó. Vocês já ouviram falar no Alô Saúde em Florianópolis, que é um atendimento de telemedicina? Pois é. Então, a TopMed é responsável por essa inovação que Florianópolis tem na sua saúde municipal. Então eu vou conversar com a Valda exatamente sobre isso. Boa tarde, Valda, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Boa tarde, Leda. Boa tarde aos ouvintes. É uma alegria, né? Agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês essa tarde. Que coisa boa. A TopMed transforma acesso na saúde pública brasileira com atendimento por inteligência artificial. Queria que se a gente começasse a falar sobre isso, já que a inteligência artificial é uma coisa que está muito em moda e todo mundo fala de qualquer jeito, né? É isso aí, né, Leda? Que pauta boa, né? De a gente trazer aqui falar, enfim, a tecnologia, serviço, né? E acesso de toda a população. E o tema, né, IA já por si só é disruptivo. E quando a gente fala aplicado à saúde pública, ele ganha ainda uma dimensão ainda maior, né? Que é acesso, de fato, à população. A TopMed é uma empresa catarinense, nasceu aqui em Florianópolis, né, disruptiva para a época, porque já nasceu com um conceito, né, com o DNA digital há 17 anos atrás. Então, nós já atuamos no segmento de telesaúde, porque telemedicina, né, foi regulamentada efetivamente aí após a pandemia, né, funcionou por portaria, por decreto, no momento em que tudo aconteceu. Mas esse movimento, essa visão, né, da TopMed já acontecia 17 anos atrás no modelo de assistência à saúde de forma remota, né? E ao longo do tempo se transformou, evoluiu e, obviamente, depois da pandemia, explodiu, de fato, o acesso à população como um todo, né? Sim. E a TopMed vem, junto com todos os seus avanços, estudos, investimentos, capacitação, desenvolvendo, né, tem uma tecnologia que é proprietária, que é dela, e junto com outros players, no ano passado nós tivemos uma parceria, anunciamos essa parceria com a AWS, que desejamos avançar em mais segmentos, né, na área de saúde no Brasil com tecnologia. E aí a gente vem há algum tempo desenvolvendo e testando essa ferramenta, né, acoplada já a uma jornada, então não existe a IA por si só, e sim ela complementa, né, ela é uma jornada de saúde integrada, onde após 1 ano e meio de testes de homologação, disponibilizamos à população, né, o primeiro município a utilizar, a fazer uso foi Pomerode, aqui em Santa Catarina também. E foi muito bem aceita a população, muito resolutivo, né? A acurácia de todo o atendimento, né? Ele é muito semelhante a um atendimento de um humano, efetivamente, né? Porque são algoritmos sofisticados, né? Que guiam o usuário nessa jornada. E ele tem os desfechos que tem como objetivo colocar, né, a necessidade, identificar a necessidade e colocar o usuário exatamente na posição de atendimento que ele necessita. Sim. Seja, né, um transbordo para um enfermeiro, seja diretamente para uma teleconsulta, ou até mesmo indicação de um atendimento presencial, né? Sim. Aqui vale lembrar que efetivamente nós somos uma empresa de saúde digital, uma health tech, mas levamos muito a bandeira de que o online e o offline importam e andam juntos. E sim. Né, a tecnologia, a telemedicina, a telesaúde vem para complementar esse atendimento presencial tão importante também. Com né? certeza. Então, potencializa. Quando efetivamente eu preciso no presencial, eu tenho, mas a telemedicina supre, né? Atende muito a demanda do dia a dia, né? Inclusive, a gente começou essa conversa eu falando para você, nosso público ouvinte, para quem está nos acompanhando também pelo canal do YouTube, no Alô Saúde. O Alô Saúde é uma ferramenta, né, que é utilizada aqui em Florianópolis pela Secretaria Municipal de Saúde. E a gente estava falando aqui com a Valda que o Alô Saúde, ele foi criado para ter um atendimento muito abrangente, mas ele começou a funcionar 2 dias antes da pandemia, né, Valda? E acabou que ele foi utilizado como uma ferramenta muito importante nesse período de pandemia, né? Quando a gente mal podia sair para ir no médico.
Exato, Lida. Foi uma feliz coincidência, né? Obviamente, esse trabalho, esse estudo, né? A Secretaria, o município já estava se preparando há bastante tempo, né? Através de todos os meios, né? Legais para fazer essa contratação, definir esses protocolos, inclusive, né? De como ia ser atuado, feito o edital, feita a licitação. Fez-se todo um trabalho. Isso tudo muito antes, né? Da pandemia. Sim. E aí, quando teve homologado, testado, vai ter o Go Live, vai entrar no ar efetivamente, entrou 2 dias antes de ser decretado o isolamento, né, pela pandemia. E aí mudou completamente, obviamente, o objetivo primeiro, né, desse serviço, mas que foi, no momento, uma... Primordial, né? Eu acho que por isso, né, Florianópolis é referência, né, no país, e não só no país, fora também, já de como estava preparado, né? Maturidade em termos de tecnologia e protocolo já para atender a população num momento que ninguém imaginava que poderia acontecer, né? Com certeza. E, obviamente, ali se transformou, se direcionou para a necessidade de atendimento que tinha naquele momento, né? E que foi muito assertivo, né? Inclusive, depois precisou fazer-se um trabalho para mostrar que o Alô Saúde não era só para a pandemia, né? Que, inclusive, nessa época eu estava na Secretaria da Saúde, na assessoria de comunicação. A gente precisou fazer um trabalho para mostrar assim, não, o Alô Saúde, ele funciona para qualquer doença. Eu usei, inclusive eu estava falando para a Valda, assim, é um trabalho, é um atendimento que você pode fazer, assim, deitado na sua cama, com o pijama e você tem um atendimento da enfermeira, você tem atendimento do médico. Se for o caso, você é encaminhado depois. Então, e isso foi a Top Med que criou, né, tudo isso, fez todo esse trabalho e hoje a gente tem essa solução muito bacana aqui em Florianópolis e que vai ser copiada por outros. Eu acho que Joinville já tem já também. Estamos em diversos municípios, Leda. Né? Isso, quando a gente fala em telesaúde, telemedicina, sempre a gente gosta de mencionar o termo telesaúde, que ele é muito mais amplo, né? Sim. Telemedicina, obrigatoriamente, tu tem um médico em uma das pontas, e quando fala em telesaúde, tu está falando desde um acolhimento, né? Uma orientação em saúde. Nem todos os casos de saúde necessariamente necessitam, né, passar pelo médico. Então, o Alô Saúde ele é extremamente completo, né, porque ele tem desde o acolhimento até a passagem efetivamente pelo médico numa única jornada. Desde um agendamento, inclusive numa unidade de saúde, orientações. Então, ele é extremamente completo. Para qualquer dúvida, né, orientação, até agendamento mesmo, informações gerais, né, de saúde do município, ele está disponível. E todos os municípios, né, a área pública, de fato, isso é muito disruptivo, porque eu sempre digo que a telemedicina, ela trata 3 grandes pontos, né, que é quando a gente fala de acesso, aí estão falando de acesso no significado mais simples da palavra, que é a distância, né? O Brasil é um país geograficamente extenso, né, continental, com uma concentração ainda, uma densidade médica, especialmente quando se fala especialidades em grandes centros, né, o que dificulta o acesso da população. E também a gente fala de acesso no sentido de custo, né? Quanto mais... eu sempre uso um exemplo que a gente desmonta, né? Meio disruptivo para os modos operantes que a gente tem em mente de saúde, né? A minha geração, por exemplo, se precisava de um atendimento, teria que sair, se deslocar até um pronto atendimento, quando disponível, para te ter esse atendimento. Eu tenho um filho de 12 anos. Na cabeça dele, não faz o menor sentido. Ele não sabe o que é isso, né? Porque a fluência digital, ele já é nativo digital, né? Então, para ele, isso é extremamente natural que seja através de uma telemedicina, né? O outro movimento é ser seguro, né? Porque eu não estou exposto, eu não preciso ir a um centro de saúde, uma unidade de saúde, onde efetivamente eu vou conviver e estar junto de pessoas, né, que têm alguma... Já não está muito bem, né? Acaba trazendo mais alguma coisa junto. E muda também o prisma, né, Leda? Pela primeira vez, não é o indivíduo ao centro de saúde, e sim a saúde centrada no indivíduo, né? Disponível certeza. Isso é disruptivo, porque a gente fala aí de uma mudança de relação com a saúde das pessoas muito forte, né? E isso, daqui a curto espaço de tempo, 2, 3 anos, a gente vai ter uma mudança significativa no bem-estar das pessoas, né? Porque os sintomas não vão mais se agravar, vão tratar com maior eficiência no momento certo, né? Por quê? Porque a orientação está disponível.
E a outra coisa é a resolutividade. A Uhum. telemedicina supre, né, uma demanda de até 90% do nosso dia a dia, com uma resolutividade acima de 90%. Sim. Ou seja, então, de cada 100 pessoas, eu estou falando praticamente que 10 pessoas que acessam o sistema precisam no presencial, mas eu já supro 90% dessa demanda. E aí a gente acaba também diluindo um pouco esse movimento grande que tem Otimiza o recurso exatamente, nas do unidades físico, básicas né? de saúde. Então, eu acho que quando a gente fala, óbvio, a gente é uma empresa white label, atende empresas privadas, né? Atende monitoramento, programas de gestão de saúde, mas principalmente o grande volume está efetivamente no acesso no momento que a pessoa necessita, né? Claro. A gente está encerrando, mas antes de encerrar, Valda, eu queria falar um pouquinho sobre esse case pioneiro da Top Med que conquistou o primeiro prêmio, que é o prêmio, aliás, em Nova Cidade, pelo 2º ano consecutivo, né? É isso aí, Leda. A gente ficou muito orgulhoso, Eu imagino. né? É o maior reconhecimento na América Latina. O Smart City Business América é o maior reconhecimento de uma entidade, uma organização que promove iniciativas com projetos, né, de transformar cidades convencionais em cidades inteligentes. E pelo 2º ano consecutivo, os cases, né, que a Top Med, ano passado, nós fomos agraciados através do Alô Saúde Floripa, e esse ano por Aracaju, uma cidade bem distante daqui, né, e com um case extremamente interessante, que foram equipar salas de telemedicina nas unidades de saúde para especialidades. Olha. Então, foi extremamente resolutivo, porque nós estamos falando de uma fila onde a pessoa esperaria 1 ano para uma consulta, reduziu para menos de 30 dias, né, com uma resolutividade acima de 94%. Nossa, então, realmente... Sucesso com S maiúsculo. É isso aí, a gente ficou muito feliz e muito orgulhoso, obviamente. Que coisa boa. Então, tá certo. Valda Stang, CEO da Top Med. Valda, muito obrigada. E que bom conhecer um pouquinho mais, que eu conhecia... o lado do Alô Saúde, eu conhecia o Alô Saúde que eu conheci na secretaria, o Alô Saúde que eu acessei como cliente, né, usuária, e agora um pouco mais assim, falando com você, que é a empresa, que é a cabeça pensante de tudo isso. É muito legal, obrigada. Obrigada pela oportunidade, Leda. Imagina, e mais sucesso, que venham outros prêmios por aí. Amém. Tá bom? Que bom.